Você já viu alguém falando assim? Nossa, como que a pessoa não fez isso? Isso é tão óbvio. E eu resolvi refletir um pouquinho aqui com vocês sobre isso que a gente acabou de falar aqui, sobre o óbvio. Sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal para o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. Então vamos falar sobre o óbvio. Vamos definir bem simples que o óbvio é algo que está na nossa cara, por exemplo. Algo que é fato. A gente deveria fazer, nossa, isso é fácil. Se você está em dúvida entre 2, 3 coisas, você olha uma, quer dizer, você acha que está em dúvida, mas aquilo é tão na cara, aquilo que você deveria fazer, que a gente fala, nossa, isso é óbvio que deveria ser feito dessa forma. Tem uma reflexão a mais para a gente fazer nesse vídeo sobre a obviedade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade em fazer o óbvio? Eu vou falar aqui alguns exemplos e nós vamos entender melhor sobre isso. A questão sobre as finanças, por exemplo. O que seria o óbvio? Acho que é um conselho muito óbvio, é que a gente deveria gastar menos do que aquilo que a gente ganha. Isso é óbvio em todas as áreas, enfim, todas as famílias, enfim, todas as pessoas recebem um salário, recebem ali os seus ganhos. Para não ter problemas financeiros, o que deveria fazer? Gastar menos do que ganha. Isso é o conselho óbvio. Mas aí acontece um monte de coisa. Aí, enfim, tem problema, tem questão de saúde, acontece isso aqui, acontece várias situações em que a gente não acaba seguindo essa dica, essa lição, que é o óbvio, é gastar menos do que aquilo que a gente ganha. Ou talvez se preparar melhor nos momentos em que não está acontecendo nenhum tipo de BO, a gente se preparar melhor quanto a isso, de ter um dinheiro guardado, uma reserva de emergência que os economistas chamam, para quando nós enfrentarmos essas situações adversas, a gente ter com o que enfrentar. Também é conselho óbvio, mas a gente tem uma dificuldade danada de seguir isso. Por que será que isso acontece? A questão da nossa saúde. Provavelmente, quando a gente vai fazer uma consulta em alguma coisa, o médico vai perguntar para a gente se a gente faz atividade física. E quem de nós que não sabe que precisa fazer alguma atividade física? Isso é muito óbvio, na verdade. Mas e por que será que ainda assim a gente não faz? Mesmo sendo óbvio, mesmo a gente sabendo, a gente não faz. A gente sabe que precisa estudar, seguir até um certo cronograma, por exemplo, de atividades que são passadas para a gente fazer, que se a gente deixar acumular, vai chegar um ponto que vai ter muita coisa para fazer e a gente vai ter problemas. É óbvio, e mesmo assim a gente não faz. Por que será que a gente não faz? Estes são alguns exemplos, e parece a gente pensar que o óbvio não é tão óbvio. Mas o que agora a gente pode fazer quanto a tudo isso? Quando a gente pensa sobre algo que é óbvio, a gente deveria fazer, e aí? O que a gente precisa fazer para colocar em prática essas coisas óbvias da nossa vida? Vou dar 3 dicas aqui nesse vídeo. Se a gente começar a fazer isso desde já, ele já vai melhorar muita coisa. A gente vai conseguir colocar o óbvio em prática. Vamos lá. Primeira coisa, a gente deve dar prioridade para isso, né? Se a gente entender o que é óbvio, a gente precisa fazer, a gente precisa dar prioridade. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo que a gente acha que não tem tempo para nada, mas na verdade a gente não tem prioridade nas coisas. E daí eu falo no vídeo, dou muito mais detalhes sobre isso. Mas a gente precisa priorizar aquilo que a gente tem que fazer. Então, se é óbvio, a gente acha que é óbvio, mas é difícil, a gente de alguma forma tem que dar prioridade para aquilo. Eu falei das finanças, é priorizar a gente tentar, a todo custo, gastar menos do que ganha. Ou procurar de alguma forma ganhar mais do que gasta. Ou seja, fazer alguma renda extra, fazer algum trabalho extra, algo assim. Essas coisas. A gente tem que tentar fazer. Não estou dizendo que é fácil. É claro que é difícil. Imagina, a gente trabalha a semana inteira e na noite teria que arrumar alguma coisa, ou no fim de semana arrumar alguma coisa, vender algum doce, sei lá. Mas e também a gente vai ficar sem fazer nada? A gente pode escolher ficar reclamando e continuar na mesma situação, ou tentar fazer algo difícil e mudar aquilo que a gente está vivendo. Essa é a escolha que a gente tem. E você priorizando aquilo que você deve fazer, você coloca teu esforço, você coloca teu tempo naquilo, então a chance de dar certo é muito maior. Então a gente tem que priorizar. Falei aqui também no início deste ano, eu falei sobre um vídeo de promessas de fim de ano, que é feito um monte de promessas ou resoluções de fim de ano, e em janeiro começa tudo bem,
Em fevereiro já diminui um pouco, para abril já não tem mais ninguém fazendo. Então foi prometido sobre emagrecer, foi prometido sobre guardar dinheiro, sobre amar mais as pessoas, sobre estar mais junto com a família, e lá para abril e maio, enfim, já acabou. Não aconteceu mais. Não foi priorizado também. Então, assim, a gente deve priorizar, a gente deve colocar prioridade, entender que é importante aquilo que a gente está fazendo. A segunda dica, a gente está falando aqui sobre óbvio, e essa que eu vou falar, na verdade, é muito óbvia, mas enfim, a gente já está falando de óbvio mesmo, é colocar em prática as coisas. Porque a gente tende a ouvir muita coisa, a gente tende a aprender muita coisa, mas nada de colocar em prática. Não adianta só ouvir. As coisas não vão se fazer sozinhas. Se a gente só ouvir alguma coisa, a gente precisa colocar em prática. Então a gente aprendeu um conselho financeiro, a gente aprendeu um conselho sobre a nossa saúde, a gente aprendeu do médico algo sobre a nossa saúde, a gente aprendeu com o professor algo que a gente precisa fazer, a gente aprendeu aqui lendo a Bíblia, coisas que a gente precisa colocar em prática em nossas vidas, e por que ainda a gente não colocou? E daí a gente olha, igual a gente está falando aqui sobre as coisas óbvias, a gente olha que é óbvio, mas ainda assim a gente não coloca em prática. Por que acontece isso? A gente acabou de ver que tem que priorizar as coisas, então, e nessa segunda dica, a gente precisa colocar em prática o que a gente está ouvindo, o que a gente está aprendendo. Não faz sentido nenhum somente ouvir. Então a gente precisa colocar em prática. Colocar em prática é fazer. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, a importância de praticar aquilo que nós aprendemos. Confere lá também que é muito importante esse vídeo. E se você está gostando desse vídeo, considere se inscrever aqui nesse canal, as lições que a gente procura trazer. Sempre que eu digo aqui que a gente não tem pretensão de ser melhor do que ninguém, são lições que nós temos aprendido aqui, que a gente tenta de alguma forma trazer para vocês. Espero que abençoe a vida de vocês. Então, se você está gostando, considere se inscrever aqui nesse canal e vamos seguir com o vídeo. E a última dica desse vídeo, que também é muito importante, é faça aos poucos, mas faça. A gente tende a ignorar o valor das pequenas coisas. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o valor das pequenas coisas. São coisinhas pequenas que a gente começa pequeno, mas lá no final ele faz uma diferença tão grande. Por exemplo, ler 5 páginas de um livro por dia, ou até mesmo 2 páginas por dia de um livro, fazer uma caminhada de 1 vez por semana, são coisas pequenas. A gente começa pouco e a gente não dá valor a isso. E na verdade, lá na frente, depois que a gente começa, a gente vai vendo que é bom, que dá resultado, e a gente vai aumentando. A gente não dá valor às pequenas coisas, mas deveria dar. Então a gente deveria começar a fazer, a gente priorizar, a gente colocar em prática e começar a fazer. Mesmo que a gente pense, mas isso é tão pouco. Por exemplo, que tipo de produto, que tipo de coisa que vai render guardar R$10 por mês? O que vai produzir na vida de alguém guardar R$10 por mês? R$10 por mês, se você investir num lugar muito bom, pode render uns 11 centavos, 12 centavos. Aí você olha, o que isso produz é tão pouco. Mas pense que alguns meses, 1 ano, por exemplo, você já tem R$120 a mais, só guardando R$10 por mês. 120, provavelmente já daria uma ceia ou boa parte dela no fim do ano, guardando R$10 por mês. É o começar pouco, é começar a fazer. Não é a questão da quantidade, é aquela disciplina de começar a fazer algo. É começar, mesmo que seja pouco, mas começar a fazer. Isso faz diferença. Pequenas coisas que a gente faz na nossa vida faz diferença sim. E a gente vai aprendendo com aquilo, depois vai evoluindo, depois tá fazendo mais, a gente vai aprendendo no processo. Então comece a fazer. Igual o pessoal tá falando por aí hoje em dia, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então vamos começar. Começa a praticar essas coisas. Então o que é óbvio em nossas vidas, nós precisamos procurar de alguma forma seguir e fazer essas coisas. São necessárias, a gente olha, mas isso é tão óbvio, mas às vezes é difícil, então vamos fazer. Eu vou deixar mais vídeo aqui para vocês assistindo, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.